Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando neste momento o encontro com a palavra. E hoje nós iremos falar a respeito da aliança de Deus, confiar em sua aliança, em sua promessa. Eu quero convidar os irmãos, neste momento, a abrir suas Bíblias comigo no livro de Salmos, lá no Antigo Testamento. Nós iremos ler o Salmo de número 13, dos versos de 1 a 6. Salmos 13, de 1 a 6. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Este salmo é um salmo davídico, é um salmo escrito por Davi. Não temos ao certo a precisão com que Davi escreveu este salmo. Não sabemos se ele estava passando por um momento em sua vida de guerra ou então por um momento de doença e enfermidade. Mas Davi, ao escrever este salmo, ele relata muitas vezes o desespero daqueles que buscam a Deus e parecem não encontrá-lo. Se nós olharmos atentamente para o salmo, ele repete 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando? Esta expressão nos faz entender que há um certo desespero pelo salmista, aonde nos parece que ele está procurando Deus,
mas não está encontrando respostas para as suas aflições. E muitas vezes, em nosso caminhar cristão, nem sempre teremos resposta daquilo que buscamos. Nem sempre Deus irá responder da maneira como nós imaginamos. E muitas vezes, em nosso coração, devido a essa aparente falta de resposta de Deus, nós criamos dentro de nós um clima tenso, um clima de desespero, e entendemos que Deus não está ouvindo a nossa oração. E quando olhamos para a situação ao redor e não vemos mudança, não vemos a ação de Deus como resposta para as nossas orações, nós nos voltamos para Deus e o questionamos. Até quando, Senhor? Até quando? Então aqui o próprio Davi, ele chega diante de Deus e questiona o Senhor. Mas ele não questiona a Deus no sentido de por que Deus não está agindo, por que Deus não está realizando alguma coisa em sua vida. Mas Davi questiona a Deus neste momento o porquê Deus não está respondendo às suas orações. Davi está se sentindo, por um momento, abandonado. Parece que Davi está falando sozinho. E muitas vezes, em nossas orações, parece que estamos em um monólogo, onde só nós falamos e não temos resposta daquilo que nós pedimos, daquilo que nós clamamos. Davi precisava de uma resposta e ele queria entender o porquê Deus não estava falando com ele, o porquê Deus não estava respondendo às suas orações. O que nós esquecemos muitas vezes, por estar acostumados a dialogar com pessoas e a sempre ouvir e ser ouvido. Mas o silêncio, ele também é uma resposta. Quando nós clamamos a Deus e pedimos algo para o Senhor e não temos outra resposta a não ser o silêncio, nós precisamos entender que até mesmo este silêncio, que para nós possa parecer que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas na verdade este silêncio também é uma resposta de Deus. Nós precisamos confiar. Deus nos ensina em sua palavra, desde Gênesis a Apocalipse, a sempre confiar nele. Confiar. É disso que nós precisamos. É disso que nós necessitamos. Confiar. Manter a nossa fé em Deus. Acreditar que Ele, por mais que pareça que não está agindo em nossas vidas, Ele está trabalhando sim, mas no seu tempo, no seu momento. E aqui nós vemos Davi clamando ao Senhor, a partir do verso de número 3. Atenta-te para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Davi está clamando pela resposta de Deus, ele precisa ouvir a resposta de Deus para os seus problemas. Mas e quando parece que Deus não responde?
nós precisamos confiar. Confiar. O próprio livro de Salmos, de número 66, a partir do verso 20, diz que o Senhor não rejeita nenhuma de nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações e Ele responde conforme o seu querer, a sua graça e a sua misericórdia. Por muitas vezes, podemos entender que Deus não está trabalhando em nossas vidas porque não temos resposta de nossas orações. Mas a nós não cabe viver por respostas, não cabe viver por milagres, por sinais, mas pela fé. Fé em Deus. E é essa fé que nos faz viver, que nos faz entender que Deus está agindo em nosso favor. E é essa fé que muda o coração de Davi. Se nós olharmos para o Salmo, nós vemos que ele começa em uma situação desesperadora, dizendo: até quando? Até quando? Senhor, olha para mim, responde-me. Mas, nos versos de número 5 e 6, Davi deposita diante de Deus, mediante a sua fé. Ele deposita os seus problemas e todas as suas angústias e tira o seu foco das suas aflições e volta a depositar a sua fé em Deus. Por isso ele diz no verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Confio na tua graça. Em algumas traduções, esta palavra graça está se referindo a amor. Confio no teu amor. E esta palavra graça também aqui, ela nos remete à aliança, à promessa. É como se Davi estivesse dizendo para Deus: confio na tua promessa. Por que confio na tua promessa? Porque quem prometeu, quem fez aliança com o homem, foi Deus. E Ele é fiel e justo para cumpri-la. Ele tem uma aliança com o seu povo. E esta aliança é baseada na graça. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo que Deus é, pelo que Ele prometeu, pelo que Ele fez por nós. A nós só nos cabe acreditar e ter fé nele. É como se Davi tivesse neste momento dizendo para si mesmo: eu não vou me angustiar mais, vou confiar em Deus, confiar na sua graça, porque eu sei que Ele não está me respondendo assim, dizendo, não porque eu estou em pecado ou porque tem alguma coisa errada na minha vida, mas é porque Ele está agindo no seu tempo, porque Ele é soberano. Então eu confio na sua graça, eu confio no seu amor. Eu confio que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele diz que ouve as nossas orações. O Senhor diz que Ele atende o nosso clamor, que Ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Ele diz que Ele não despreza o clamor dos seus filhos. Ele ouve todas as nossas orações e Ele está conosco. E Ele é fiel para nos abençoar por meio da sua promessa. Basta confiar em Deus. Por isso Ele diz, no tocante a mim,
no tocante a mim, o que eu vou fazer? Eu vou confiar. Confiar. E depois ele continua o versículo dizendo: regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi agora dá uma ordem para o seu interior, dizendo: não vou me afligir, não vou desperdiçar a minha vida nesta angústia, achando que estou lutando sozinho. Não, eu confio em Deus, eu confio na sua graça. E o meu coração vai se alegrar na salvação do Senhor. Eu vou desfrutar aquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus. Eu vou viver uma nova vida. Eu vou desfrutar todo o tempo que eu tenho na salvação do Senhor. Eu vou me alegrar na salvação de Deus. Eu vou me alegrar nos seus feitos. Eu vou me alegrar na sua palavra. Eu vou me alegrar no Espírito, eu vou me alegrar na nova vida que o Senhor me deu. Nós precisamos entender isso, que quando nós focamos em nossos problemas e pensamos que estamos lutando sozinhos, nós nos esforçamos e depositamos todas as nossas forças naquilo e esquecemos de viver tudo que o Senhor já nos deu. Então devemos regozijar, devemos nos alegrar na salvação do Senhor. E no verso de número 6, Davi entoa um louvor, a Deus, dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Em nossos lábios precisa ter louvores a Deus constantemente. Em nossos lábios não pode ter dúvidas, palavras amargas, palavras de derrota, mas louvores ao Senhor, nosso Deus. Cantar as suas grandezas, cantar o seu poder, cantar as suas maravilhas. Precisamos louvar ao Senhor, porque isso enche o nosso espírito, isso alegra o nosso espírito e nos faz confiar em Deus. Este salmo ele tem como título a oração da fé. E nós precisamos ter fé e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Confiar em Deus, confiar na sua promessa, na sua aliança, em todo tempo. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão.